Oi meninas, tudo bem? Hoje agora nós vamos fazer, eu vou fazer o tutorial do cinto, ok? Do cinturão para a dança do ventre. Nós vamos precisar dos seguintes materiais: você vai precisar de tesoura, você vai precisar de uma caneta e nós vamos fazer no EVA, certo? É bom você também ter uma fita métrica, tá bom? Partindo do pressuposto que você vai fazer esse cinto para você, você vai fazer a aferição do seu quadril e nós vamos dividir isso por 2 pedaços. Aqui no caso eu comprei um EVA normal, certo? Uma folha só de EVA, porque eu vou dividir essa folha ao meio, tá bom? É interessante, antes de você fazer o corte no EVA, ou fazer a marcação no EVA, que você faça o molde do cinto em papel. Pode ser papel A4, você emenda os papéis A4, certo? Ou então pode ser com papel pardo também, só para ajudar você a ter uma guia para você não cortar nem estragar o EVA, não estragar material, nem perder seu tempo fazendo, ok? Então, no meu caso, eu já fiz a aferição, eu tenho 110 de quadril, então eu vou pegar este 110 e vou dobrar a fita em 2 para eu ter a lateral, uma lateral do meu cinto. No caso, eu tô dobrando em 2 pelo seguinte, pensando que um lado da fita é à frente, o outro lado da fita é atrás, ok? Tranquilos? Eu posso tanto utilizar o EVA em diagonal, colocar a medida em diagonal, quanto eu posso utilizar a medida lateral. No meu caso, essa medida dá quase a largura do EVA, certo? Eu posso fazer, neste caso, 2 aferições. Eu posso fazer a aferição um pouco mais em cima da onde eu quero que fique o início do meu cinto e da onde eu quero que fique o final do meu cinto. No caso, se eu quero que a aferição, que a medida do meu cinto, fique, o final do meu cinto fique mais ou menos por aqui, onde está a minha blusa, eu vou fazer a medição, certo? Da onde eu quero o final. Este é o final, ok? Aí eu vou anotar. No meu caso, 110. No seu caso, você veja aí com a sua fita métrica. E você pode fazer a segunda aferição, que é da onde você quer que fique o início do seu cinto, a parte de cima do seu cinto. No meu caso, deu 100. Então, 100 na primeira volta, na segunda volta, 110. Por que que isso influencia no nosso caso, no corte do cinto? Existem pessoas, assim como eu, nós somos brasileiras, certo? Então, nós temos um corpo que ele não é igual ao corpo das demais mulheres do resto do planeta. Nós temos bumbum, geralmente nós temos a cintura fina e isso aí influencia no corte. Muitas vezes a gente vai fazer o cinto, vai fazer o corte do cinto e este cinto, ele não encaixa, ele não fica anatômico ao nosso corpo, certo? Então, o que que ocorre? Eu vou fazer nesse pedacinho de papel aqui, só para vocês verem mais ou menos, entenderem o que que eu tô falando. O nosso corpo, o final, no caso, a cintura e o quadril, não sei se vocês vão conseguir ver, ele é um formato mais ou menos de cone, ok? Então, essa parte de cima é menor do que a parte de baixo, certo? Então, essa parte de cima aqui, na minha medida deu 100, na medida de baixo deu 110.
São 10 centímetros de diferença que fazem muita diferença na hora de eu cortar o meu cinto. Por quê? Porque eu não vou precisar fazer pince, ou pence, como as pessoas chamam. Eu não vou precisar, ele já vai sair pronto para encaixar direto no meu quadril, certo? Então, eu vou começar pelo seguinte, vou começar pegando essa medida dos 100 e vou fazer o meu risco, certo? Vou marcar 100, 100, 110, tá bom? Então, a medida sempre é bom você deixar 1 ou 2 centímetros de sobra de ajuste, porque tem a costura, sempre tem alguma coisinha que sobra, algum arremate que você vai fazer. Então, sempre é bom você deixar um pouquinho sobrando, ok? Então, pegando esse 100, eu vou dobrar no meio a minha fita métrica. E eu vou aproveitar fazer um corte em diagonal. E vou medir aqui no meu EVA. Então, os meus 100 vão ficar mais ou menos assim, certo? É bom você pegar uma régua dessas de costura ou então uma régua reta, dessas normais mesmo, para você poder fazer o primeiro traço. Só que esse traço, a gente não vai fazer ele reto, a princípio. Você marcou o 100 aqui, fez a marcação certinho no ponto. Você pode só fazer mais ou menos um tracejado para te guiar, porque esse nosso corte, para que o cinto fique anatômico, a gente não vai fazer ele reto, a gente vai fazer ele em arco, um corte em arco. Não sei se está dando para vocês verem, mas eu só fiz uma marcação aqui, outra marcação aqui, uma marcação, outra marcação, e fiz o tracejado aqui, certo? Como eu já tenho um pouquinho de prática, eu vou fazer o meu arco aqui, ok? Então, eu vou fazer o meu arco tracejado também, que depois eu só uno os traços na hora de cortar e ajeito com a tesoura. Lembrando que você pode fazer isso faz no seu molde, não faz direto, tá bom? Bacana? Então, eu fiz o arco, um corte em arco, fiz o tracejado reto, só para eu me guiar, ok? Agora, eu vou pegar a medida dos meus 110. Para fazer o segundo arco, lembra que o primeiro arco é a parte de cima, é a parte menor do cinto, e a parte de baixo é a parte maior do cinto, a parte onde eu quero que o meu quadril, onde ele acabe, o cinto acabe. Lembrando também que nós vamos ter que tirar outra medida, que é esta medida aqui, que é a distância que eu vou querer que o cinto tenha, que é a largura que o cinto, eu desejo que o cinto ele tenha. Então, no meu caso, eu vou fazer um cinto de mais ou menos 10 centímetros, tá bom? Se você quer um cinto de 9, você bota ele de 11. Se você quer um cinto menor, você bota um cinto com menos distância. Por quê? Porque a gente sempre deixa 1 ou 2 centímetros de cada lado para a gente fazer os arremates, se forem necessários, costura, esse tipo de coisa. Então, eu pego 10 centímetros
e vou fazendo a marca aqui de acordo com o meu arco que eu desenhei. Então, eu venho 10, onde mais ou menos tem os meus 10 centímetros, para eu fazer o meu cinto. É importante você fazer isso aqui com muita calma, porque se você errar aqui, o seu cinto vai ficar torto. Vai ficar tudo torto, tudo errado. E aí, depois, para você corrigir, depois que já tá bordado, não dá para corrigir, certo? A não ser que você desmanche e refaça tudo do zero. Então, faz com calma, que é para ficar bem feito. Lembrando, meninas, que este molde que a gente está fazendo no EVA, ele tanto pode ser o cinto em si, como ele pode ficar, você faz esse molde e deixa ele guardadinho na sua casa aí, entendeu? Deixa ele guardadinho, quando você tiver um pedaço de brim velho, alguma coisa assim, que algum tecido mais encorpado que você não usa mais, você pode pegar e pode fazer, já só coloca o seu molde do cinto por cima e já faz o corte, já passa uma costurazinha e já aproveita esse pedaço que você tem, certo? Então, eu fiz a medição de 10 centímetros da nossa primeira medição, da medição menor do quadril para a medição maior do quadril. Agora eu vou só ver se este segundo risco, ele tá com os meus 110 também. Porque não adianta nada você fazer aqui e embaixo vai ficar apertado. Depois você pode botar até uma emenda, tá bom? Então, temos aqui o 110. Eu vou virar. E bacana. No meu caso aqui, ele tá até passando um pouquinho o cinto, certo? Ele vai ficar um pouquinho maior. Mas, eu não sei vocês, mas assim, eu tenho um problema que é o seguinte, eu engordo e emagreço, engordo, emagreço, engordo, emagreço. Então, eu sempre faço minhas roupas de uma forma que elas fiquem grandes. E se for o caso, eu só boto um alfinete, boto um gancho prendendo para ficar mais apertada. Então, eu prefiro fazer elas maiores. E se eu tiver algum eventual problema de engordar subitamente, não tão subitamente assim, mas assim, de eu engordar, eu consigo, eu não preciso vender nem perder a roupa. Sem falar que uma roupa um pouquinho dessa forma, eu acabo podendo vender. Eu já vendi várias roupas minhas para meninas que vestiam até, eu tô vestindo 46, para meninas que vestiam até 50. Então, assim, tem uma margem melhor para você conseguir negociar suas roupas quando você enjoar delas, certo? Então, meninas, olhando o nosso EVA, ele ficou desta forma. Eu vou só reforçar o risco aqui para ficar mais visível. O risco, ele não vai ficar 100% retinho, ok? Eu já tenho um pouquinho de prática em fazer isso, por isso que eu tô fazendo, reforçando, por isso que eu tô fazendo assim na mão, sem fazer o molde. Mas este aqui pode ser o seu molde. Se você não tiver segurança para sair fazendo e riscando e cortando de uma vez, faz o molde, faz com calma e guarda esse molde. Porque você só precisa fazer ele uma vez. Toda vez que você for fazer cinto, você não precisa fazer um molde diferente. Você pega esse que você já tem guardadinho e só abre ele, posiciona em cima do tecido, alfineta e corta. Ok? Então, outra coisa, este molde, ele é a base para todos os outros tipos de cintos.
Às vezes a gente vai nesses eventos, mercado persa, essas feiras, vê esses estandes de grandes ateliês que você fica louca. Tony Hobby também, né? Que fazem roupas belíssimas e maravilhosas. E você fica louca com os formatos dos cintos, que são super diferenciados. O que a gente pode fazer? Você faz a base com este cinto, faz um cinto um pouquinho mais fino, e aí você vai só recortar e posicionar os desenhos que você quer, ou fazer o recorte em cima deste cinto mesmo, certo, meninas? Então, assim, esse cinto, ele é o mais básico que existe. Outra opção também é você cortar, fazer ele vazado. Pra gente fazer esse cinto vazado, é muito bacana utilizar o EVA, porque a gente só forra o EVA com algum tipo de pano, de tecido brilhoso, bonito ao seu gosto, e faz o corte e depois só arremata com o tecido, porque o EVA, ele tem uma característica de ser um pouquinho mais encorpado, mais grossinho, e é um material muito leve, certo? Se você for fazer esses cintos vazados de corte com pano, você vai ter um trabalho absurdo. Isso vai demorar meses para você conseguir acertar, sendo que se você nunca tiver feito isso sozinha. Então, o EVA, ele é uma ótima opção para você fazer cintos vazados também. O que é um cinto vazado? Ana, já que vocês devem estar perguntando. Eu tenho este cinto, certo? Esse aqui é o corte do meu cinto, ok? O cinto vazado, um exemplo, eu quero cintos que tenham bolinhas ou que tenham triângulos cortados nele para aparecer a minha pele por debaixo do cinto. Eu vou marcar o triângulo ou marcar o desenho que você quer e você corta o buraco no cinto mesmo. E depois você só encapa normal, como se fosse qualquer outra coisa. Ana, este tipo de cinto, eu posso fazer ele com aquele cinto de pontinha? Pode, depois eu vou ensinar vocês a fazerem à frente. Normalmente, como a característica do corpo da mulher brasileira é ter um pouco mais de bumbum, ter o bumbum empinado, ter um pouco mais de quadril também, ser mais arredondada, esse cinto aqui, ele cabe perfeito, ele cai, ele ajusta, ele fica anatômico. Aí a gente só faria a parte de trás dessa forma e a parte da frente cortando de outra forma, cortando ele reto, para ele ser anatômico atrás, ajustar atrás e na frente ele ter aquela caidinha, tá bom? Mas esse eu vou ensinar em outro vídeo a fazer o cinto em V, tá ok, meninas? Então, dessa forma aqui, nós temos o cinto, ok? Nesse EVA que eu cortei, no caso eu fiz o desenho dele em diagonal para vocês visualizarem melhor. Mas poderia ter sido feito também ele reto, eu ter feito o desenho reto também em diagonal, tá bom? Eu vou fazer o desenho dele reto em diagonal também, vou fazer o corte porque eu só tenho uma folha de EVA. Se eu tivesse outra folha, eu poderia fazer os dois lados, porque lembrando, isso aqui é só metade do meu cinto, ok? Eu vou precisar de outra metade dessa, com isso aqui eu tampo só a frente, pelo menos do meu corpo, né? Ana, esses outros, se eu quiser fazer o cinto dessa forma, desenhado em diagonal, o que eu vou fazer com essas outras partes aqui que sobraram? Bom, aí é a criatividade de vocês, gatas. Vocês podem fazer braceletes, vocês podem fazer acessórios de cabeça também, que fica muito bacana e você não desperdiça o EVA, certo? Você pode utilizar para outras coisas também. O EVA dá para você usar até para você fazer um prendedor de agulhas, para suas agulhas não ficar sumidas, espetando todo mundo na sua casa, tá bom? Então eu vou fazer o risco agora normal dos dois e depois eu volto para mostrar para vocês como é que vai ficar.